Olá, vamos dar continuidade à explicação da correção da lista de exercícios que foi encaminhada e hoje vamos falar somente da análise combinatória do tipo arranjo. Exercício número 4. Quantos são os números compreendidos entre 2000 e 3000 formados por algarismos distintos, escolhidos entre os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Não inclui o zero neste caso. Então vamos à análise do problema, atentando aos detalhes e às informações que eu preciso para melhor resolver. Recordando sempre a utilização dos recursos que temos à nossa disposição, como desenho, rabisco, escrevendo na folha, para que as ideias se concretizem melhor na solução dos problemas. Então ele quer saber especificamente quantos números existem entre 2000 e 3000 composto por estes algarismos aqui. Então percebemos que estamos trabalhando números de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então percebemos que temos 4 ordens. Entretanto, dessas 4 ordens, nós verificamos que elas vão começar todas elas com o algarismo 2, porque entre 2000 e 3000 nós temos 2001 a 2999, né, se eu considerar que os algarismos estão repetindo, mas como eles não se repetem, esse algarismo número pronunciado não existe. Então foram dados 9 elementos, ok? Desses 9 elementos, eu tenho aqui à minha disposição e vou construir todos os números possíveis distintos. Vamos recordar, eles não se repetem, entre 2000 e 3000. Então vamos iniciar, como eu disse, com o algarismo 2, porque todos os números que estão compreendidos entre 2000 e 3000 iniciam-se com o algarismo 2. Isso significa, então, que eu deixo de ter agora 9 elementos e passo agora a ter apenas 8 elementos. Me sobram apenas 3 espaços, que é da unidade, da minha dezena e da minha centena. Então, eu vou ter que, dentre esses 8 algarismos que sobraram, agrupá-los nessas 3 ordens aqui. Então, eu não vou utilizar mais 8 elementos, como no caso da permutação. Eu vou usar apenas 3 elementos aqui. Então, por isso que é o caso do arranjo. Assistam ao vídeo que foi explicativo a respeito dos tipos de análise combinatória, especificamente do arranjo. Vai ser colocado aqui sobre este vídeo o link de acesso. Então esta é a fórmula que eu tenho, arranjo N, lembrando que é o total de elementos, 8, e P é quantos que eu vou utilizar desses total. No caso, só vou utilizar 3. Então, arranjo de 8 tomados 3 a 3. Colocando na fórmula, 8 fatorial dividido, abre parênteses, 8 menos 3 fatorial. Ficando 5 fatorial, lembrando vocês que o 5 fatorial encontra-se dentro do 8 fatorial. Então, vamos decompor o 8 até o 5. Como está aí? Podemos simplificar 5 com 5, restando 1, multiplicando tudo isso. Então, só existem 336 números distintos, em que os algarismos não se repetem, compreendidos entre o número 2000 e o número 3000. Calcule quantos números múltiplos de 3 de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4, 6 e 9. Vamos à análise do problema. Então, múltiplos de 3. E o que é um múltiplo de 3? Quando que o número ele é múltiplo de 3? Podemos compreender que ele é um número divisível por 3. E aí vem outra pergunta. Como é que eu sei quando um número é divisível por 3? Existem, regras que nos facilitam identificar quando um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim vai. Então, vamos recordar quando é que um número é divisível por 3. Então, todas as vezes que a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, vamos à consideração deste problema.
Outra condição que ele coloca é que este número a ser formado possuirá 4 algarismos distintos. Então, aqui nós temos os algarismos dados e vamos utilizar só 4 algarismos por vez. O número de 4 algarismos, a qual foi a necessidade da construção para esse tipo de problema. Aí está a unidade do milhar, da centena, da dezena e da unidade simples. Então, para esse tipo de problema, ele está dizendo que o número tem que ser divisível por 3 e vimos que para ser divisível por 3, a soma destes algarismos, então não importa a posição que esse algarismo estiver ocupando aqui, sempre a soma vai ser a mesma. Um exemplo, se eu pegar os algarismos 2, 3, 4 e 6, se eu somá-los, não importa a ordem que eles vão estar ocupando neste número, o resultado da soma entre eles vai ser a mesma. E essa é a condição. Para que o número seja divisível por 3, o resultado desta soma é divisível por 3. Então, esse é o problema a qual ele está colocando, excluindo uns algarismos por vez. Nós vamos na sequência que foi dada no problema inicial. Então, vamos começar a excluir os algarismos e trabalhar só com os algarismos que sobram. O algarismo 2 para iniciar o nosso processo de análise. Algarismo excluído, então eu vou colocar uma coluna aqui em que os algarismos excluídos e aqui os algarismos que sobraram. Então vamos começar com o algarismo 2. Então eu tenho 4 ordens e vou colocar os algarismos que sobraram e vou somar. Ao somar me dá 22. Então não importa a posição que eles estão, sempre a soma será 22. 22 é divisível por 3? Não. Então, não há possibilidade alguma de fazer nenhum número com esses 4 algarismos aqui que sejam divisíveis por 3. Próximo. Vou excluir agora o 3, vou colocar aqui o que sobrou, os algarismos que sobraram. 2, 4, 6 e 9, fazendo a soma deles, 21. 21 é divisível por 3. Então, o número formado por esses algarismos, não importa a ordem, sempre serão divisíveis por 3. Vou excluir agora o 4, fazer a mesma coisa, né? Vou somar esses algarismos que sobraram e o resultado eu verifico que é 20, não importa a ordem desses algarismos, vai ser sempre 20, e 20 não é divisível por 3. Então não há possibilidade de eu construir nenhum tipo de número com esses 4 algarismos. O próximo algarismo será o 6, mesmo procedimento que vocês estão analisando comigo. Os algarismos que sobraram eu vou somar. O resultado dá 18. 18 é divisível por 3. Então, que a soma dá 18, ele é divisível por 3. Então, qualquer número formado por esses 4 algarismos, 2, 3, 4 e 9, também serão divisíveis por 3. E vamos excluir o 9. Vamos colocar os algarismos que sobraram, fazer a soma, verificar o resultado e analisar também 15 é divisível por 3. Assim, observamos que ao excluir alguns algarismos, 2 algarismos ao serem excluídos, os algarismos que sobraram não podem ser divisíveis por 3. Bom, como foi falado, vamos fazer então para o primeiro aqui, para este caso aqui, vamos fazer para o algarismo 3. Então, se eu tenho apenas 4 números, vou fazer um arranjo 4 por 4 também, né? Então, eu identifico, lembrando vocês que a condição de fatorial para o zero é que ela tenha valor unitário. Então, 24. Então, existem 24 números formados por esses 4 algarismos aqui. Então, somente para 3 números excluídos foram possíveis achar os divisores de 3, e se para cada um deles eu sempre encontro 24 como resposta, eu vou ter então 3 vezes 24, que me dará 72 números. Então, existem 24 números formados por esses 4 algarismos. A mesma coisa vai ser para este, e a mesma coisa vai ser para o... Sempre eu vou ter, então, 24 números no máximo, lembrando que a condição que é distintos, eles não se repetem. Então, como são 3 vezes a mesma coisa, 24. 5 homens e uma mulher pretendem utilizar um banco de 5 lugares,
nunca ficando em pé a mulher, de quantas maneiras diferentes podem sentar-se. Vamos analisar. Então, eu tenho 5 homens e uma mulher, então no total são 6 pessoas, né? Entretanto, existe uma condição colocada, é que a mulher não vai ficar em pé. Então, dos 5 locais que eu pus a mulher. Então, já não tenho mais 6 pessoas, porque a mulher sempre vai estar sentada. Me sobram apenas 5, que são os 5 homens, neste caso que nós estamos analisando. Então, podemos ver as primeiras condições que está sendo colocada aí. Outra possibilidade, então, é que a mulher ocupe a segunda posição dessa fileira, que ela ocupe a terceira, que ela ocupe a quarta, que ela ocupe a quinta. Ficamos que sempre sobrará apenas 4 lugares. E a mulher tem a disposição de escolher qualquer uma dessas 5 cadeiras. Como eu tenho agora só 5 homens, 4 apenas poderão sentar. Então, haverá um rodízio, podemos dizer assim. 5 possibilidades da mulher sentar. Então, sobram os 5 homens. Para as mesmas 5 possibilidades da mulher, nós vamos ter um arranjo 5, 4 a 4, em que eu tenho 5 homens, em que eles vão ter que escolher 4 lugares apenas. Isso eu vou fazer para a mulher sentando na primeira cadeira, como vou fazer para a mulher sentando em qualquer uma das outras cadeiras. O resultado será sempre o mesmo, por isso eu tenho 5 possibilidades. Os valores fornecidos, nós valor de 5, nós vamos ter 120. Então, aqui existem 120 possibilidades dos homens escolherem entre si. Da mesma maneira, isso 5 vezes, eu vou ter 600 maneiras para que esta situação ocorra.